44 palestras, certo? Com 558 participações. E teve 2 palestras em outubro e teve mais um mês, outubro e maio, que deram 23 pessoas presentes. Primeiro, essa estatística é bom colocar no site. É importante, né, divulgar. Mas então vocês aí, agora que vocês já sabem qual é o tema, eu acho que no começo então ele deu a palavra. Eu acho que o Casparov, porque ele. Isso, eu gostaria de entender que você disse que o Casparov tem que pensar em depois outra e continue. Eu acho que é um jogador que, em todos os tempos de xadrez, manteve por mais tempo uma superioridade em relação aos contemporâneos. Perto dele, Karpov tem bastante superioridade com os também. E comparando ele com os outros das outras épocas, os outros também tiveram superioridade, mas eu acredito que ele seja maior e que um lutador numa época em que já existia teoria, em que já existiam ferramentas para todos estudarem e se desenvolverem, e ele conseguiu, com as mesmas ferramentas que os outros, ser muito superior. Então, na minha opinião, o Kasparov. Vamos aí, qualquer outro. Vocês aí, eu só estou olhando. Eu só queria fazer uma defesa aqui do Kasparov. Eu ainda sou um garoto que está em dúvida, vim sem opinião formada, mas uma defesa matemática para o Kasparov é que existe um site que faz o cálculo matemático do rating, sem a inflação e sem a deflação do rating de todos os jogadores, e o Kasparov é o número 1. Então a minha defesa é matemática. O Kasparov, por ter o maior rating, sem a deflação e inflação de todos os outros jogadores, eu acredito que seja... A questão, mas tem a matemática só também é a seguinte, né? Que a força, eu não vi essa coisa lá, mas os jogadores de hoje são bem mais fortes que os jogadores de ontem, né? A grandiosidade, né? Quando a gente for fazer os jogadores aqui, a gente for ver a nossa sala aqui, né? O rating médio, né? E você vê disso há 40, 50 anos atrás era muito menor, né? Apesar de eu colocar, eu acho só que o Kasparov, obviamente, o que o Bonelli falou é que a tecnologia, que antigamente é como lá, né? Quem tinha um livro, quem tinha um programa, quem tinha era o gênio, né? O Kasparov, ele conseguiu ser líder, ser o cara com tudo isso, com todo esse sucesso, né? Todo mundo tinha acesso, né? Que ele tinha, e o cara conseguiu, mesmo assim, ser imbatível, né? Enquanto ele esteve, né? Então é um ponto positivo do Kasparov, né? Então posso inventar essa discussão aí, vou dizer que o Kasparov perdeu para o grupo, perdeu para a máquina. Então eu acho que o cara que perde para a máquina do jeito que perdeu não merece crédito. eu prefiro o Capablanca porque ele era a máquina de jogar. Quer dizer, desabando o Kasparov, ele perdeu para a máquina, é isso então, a ideia? Se ele fosse vivo, ele teria perdido, essa sua... Dentro da proposta do Justo, jogar fogueira na fogueira. Exatamente. Agora você disse que ele perdeu para a máquina porque ele jogou mal ou porque houve um esquema monstro ali? Eu acho que houve um esquema monstro. Também aquele filme. Eu acho que teve muito dinheiro que apareceu. Eu sou a favor da ideia do Léo. Um campeão mundial como é o Kasparov, ganhar em certas posições que ele caiu claramente em posições que já tinha jogado anteriormente, e de repente, por um acaso, perder para a máquina, sinceramente não tem meu apoio à candidatura do Kasparov para o título. Eu sou a favor do Fischer. Mas tem uma defesa aí. Galeiros, os outros não jogaram. Sou a favor do Fischer. E ainda sou daquela ideia que divide os jogadores, até falei com o Justo, divide os jogadores em dois setores. Aquele que tem a genialidade, que já nasceu pronto, tipo Capablanca, Lasker e Benquinho, e aqueles outros que são esforçados, e nesse caso eu coloco o Kasparov, que é esforçado, e não dá para dizer que o Kasparov teve as mesmas condições com os outros, porque ele
Lasque, Capablanca e os outros, na época não tinham. Então era estudo próprio e eu diria 70% de talento e 30% de estudo. Então hoje nós temos, se forem ver, nós temos grandes mestres aí com 14 anos e tal, o que não acontecia com muita frequência 50, 100 anos atrás. Então saía um jogador, por exemplo, McKinney e Fischer, campeões nacionais com 12 anos. Então, essa é a minha defesa para o Fischer. Isso, vamos. Eu tenho uma regra. Eu acho que se criticou o Kasparov por ter tido um computador, mas o Fischer não jogou com um computador, porque ele não tinha na época. Se jogasse, na minha opinião, poderia. Você não pode fazer. Então não dá para sentir. Perdeu, não. Isso pode acontecer. Eu estou criticando a maneira como perdeu. Porque chegar e jogar uma mesma posição 10, 15 vezes e a posição que ele chega com o computador é uma posição conhecida, que é claramente ele já jogou e empatou várias vezes e ele perde. A minha crítica é como perdeu. Que vai perder ou não, tudo bem. Se for um problema de médio de computador, então o melhor jogador do mundo é aquele colombiano Restrepo, que cuida todo o computador, o detonador dele. Esse é o ponto que Se for por aí. eu acho que comparar desempenho de campeão mundial, porque jogou, deixou de jogar no computador, eu acho que não é o caso. E já vou dizer por quê. O computador é uma máquina. Assim como são máquinas, por exemplo, os caça-níqueis e os fliperamas. Aí o que nós estamos querendo, comparando aqui, é desempenho de homem contra máquina. Isso não existe, porque a máquina sempre, fatalmente, no momento irá vencer o homem. Antigamente fazia o homem disputar corrida com cavalos. Isso já aconteceu, só para mostrar que o homem tinha mais habilidade do que o cavalo. Pelo menos na realidade. Exato, que até 100 metros, né? Até 100 metros ganhava. E querer então comparar homem com computador, com programa de jogar xadrez, é a mesma coisa. Os computadores, os programas iniciaram de uma maneira bastante primária, bastante rudimentar, todo mundo ganhava, na era do Botvinnik, talvez até antes, aquele famoso autômato, aquele detalhe xadrístico aí. Só que depois os programadores foram aprimorando esse sistema, as máquinas foram evoluindo, a técnica de elaboração de programas foi aumentando, e os programas hoje são o que são, eles são fortíssimos, a ponto de eu achar uma verdadeira besteira a gente querer jogar contra um computador. Programa de computador de xadrez, serve para estudar, para treinar, e não para jogar contra, porque como se você estivesse jogando com um fliperama, que no começo ele coloca uns níveis fáceis, que você vence facilmente, aí ele vai dificultando, e chega uma hora que estatisticamente você não vai ter a menor chance contra eles. É a mesma coisa do programa de xadrez, não há diferença alguma. Deixa eu fazer um adendo, também tem uma conversa aí para vocês, né? Quando você falou que ele perdeu para o computador em condições nebulosas, eu parece que você está colocando a moral no meio. A moral pode ser também um fator, mas eu sempre tenho uma certa reserva quando mistura-se, por exemplo, vamos supor, pegar um determinado ator que é famoso, confundir o ator com o personagem. Exatamente, Então, é outro ponto. Eu acho que Maradona é um grande ator, a vida particular dele. Pois é. A moral também não deve ser na mesa nós tivemos jogadores bêbados, jogadores loucos, jogadores covardes, jogadores nazistas, campeões mundiais que passaram para o outro lado, campeões mundiais que desertaram do país, foram jogar em outro país e assim por diante. Então, eu acho que não é por aí. O que a gente tem que discutir aqui é a habilidade de jogar xadrez. Seja ela fruto de esforço, de estudo, de preparo, de genialidade. Eu acho que é por esse lado que a gente tem que jogar. Se a vida de algum desses jogadores dificultou a sua chegada ao topo, como aconteceu com Stein, com Lasker, todos eles sofreram dificuldades imensas.
Capablanca já não foi assim. Capablanca foi um gênio, mas ele sempre teve uma vida boa, porque foi protegido pelo governo de Cuba na época. Mas, então não é isso que deve estar em jogo. Eu acho que o que deve estar em jogo é a habilidade de jogar xadrez. Então, você concorda que o Kasparov teve muita habilidade com os técnicos em volta dele que preparavam as aberturas para ele ganhar sem pensar? Ele soube se cercar de gente talentosa, de recursos que em outros tempos não haviam, mas eu não sou defensor de Kasparov, vocês mais ou menos já sabem minha posição, mas eu quero colocar uma atenuante aqui. Ele foi um camarada que lutou sozinho contra o regime soviético que apoiava maciçamente o Karpov na época. E ele teve essa coragem de se opor a ele, assim como o Portnoy também teve. Porque o Karpov, ele tinha, com todos os méritos que o Karpov tem, eu admiro muito o Karpov na questão de xadrez, né? Sim. Um cara assim, né? Mas o Karpov, ele tinha realmente todo o apoio